Opa, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de agora, a gente vai aprender a salvar os nossos arquivos de forma correta. Basicamente, aí nós temos dois tipos de salvamento. Na verdade, existe vários, mas nós utilizamos apenas dois. Como assim apenas dois? O primeiro é o arquivo editável, no qual a gente consegue fazer modificação e alterações futuras, caso a gente aí não tenha tempo de finalizar o serviço, coisa do tipo. E o segundo formato é o formato final da imagem, onde a gente consegue enviar para o cliente, fazer impressão, hospedar em site, coisa do tipo. Então vamos abrir a nossa foto aqui. Eu já deixei uma foto separada. Para abrir a foto, recapitulando, a gente vai aqui em arquivo, abrir, seleciona a foto e dá um OK lá. Ou simplesmente a gente vai até a pasta onde está localizada a nossa imagem, segura e arrasta aqui para dentro do Photoshop, certo? Bom, eu vou fazer algumas modificações aqui na foto, mas eu não quero que você se atente muito a isso, pois o foco aqui no momento é aprender os tipos de salvamento existentes. Mas já que eu vou fazer algumas modificações, eu já vou explicar alguns conceitos do Photoshop para você poder se familiarizando um pouco com o programa. Eu não sei se você reparou, mas toda vez que nós trazemos um novo elemento aqui para dentro do Photoshop, automaticamente ele também traz uma nova camada. Normalmente, por padrão, essa camada ela já vem bloqueada. E você não consegue mover, você não consegue fazer algumas outras coisas. Então para desbloquear, basta clicar aqui em cima do cadeado e começar a trabalhar em cima da sua foto. Então vou fazer um recorte aqui usando a ferramenta laço. Eu não vou explicar muito as ferramentas no momento, porque não é o foco da aula, como já havia dito. Vou adicionar uma nova camada aqui, alterar a cor do fundo e acrescentar um texto. Deixa eu aumentar aqui. J-Lo, casa comigo. Sonhar, mais um sonho impossível. Então vou arrastar a camada aqui do fundo para trás do recorte, colocar o texto por cima e pronto, está finalizado a nossa arte. Mas digamos que ainda a gente precisa fazer muitas outras modificações e você não tem tempo para isso, você precisa mexer nela futuramente, ou amanhã ou outro dia. O que você precisa fazer? Você precisa salvar esse arquivo como arquivo editável. Para isso basta você vir aqui em arquivo, salvar como, ou você clicar no teclado Ctrl Shift mais S e escolher photoshop.psd, que é o formato, que é a extensão de arquivo editável do Photoshop. Então a gente vai salvar aqui como JL mesmo, Jennifer Lopes, e vai fechar o aplicativo. Então toda vez que a gente quiser mexer novamente na nossa imagem, a gente vai vir aqui e abrir o nosso arquivo. Eu não sei se você reparou, mas toda vez que a gente adiciona um novo elemento aqui no Photoshop, tanto um texto, uma nova foto ou coisa do tipo, ele adiciona também uma nova camada. Então, os arquivos editáveis do Photoshop, ele fica mesclado em camadas, tá vendo? Então ele fica apenas a camada de texto, apenas a camada de imagem e apenas a camada do fundo. Agora, se a gente salvar como o famoso arquivo final, por exemplo, um JPEG, que é o arquivo de imagem, JL2. Quando a gente fechar o nosso aplicativo aqui, fechar o Photoshop e abrir a imagem, a gente não tem as camadas separadas. O Photoshop ele mescla todas elas, você não consegue fazer alteração nenhuma. Então essa é a diferença do arquivo editável e o arquivo final. Dica da aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer uma imagem com fundo transparente. Para isso vamos lá, eu vou fechar aqui a nossa arte, eu vou abrir o arquivo editável dela e vamos seguir a lógica. Para a gente poder fazer uma imagem com fundo transparente, primeiro eu preciso deletar todas as camadas e deixar apenas a camada que eu queira que fique visível, no caso aí a Jennifer Lopes. Então eu apago a camada de texto, apago a camada de fundo, pronto. Temos a nossa imagem com fundo transparente. Mas tem um detalhe. Se eu salvar essa imagem como JPEG, vim aqui salvar como JPEG, deixa eu colocar JL3.
ir lá no arquivo e abrir ela no Photoshop, o que vai acontecer? O fundo ele vai ficar branco. Ah, cara, mas por que ficou branco? Porque o JPEG não foi feito para fazer transparência em imagens. O formato ideal para isso é o formato PNG. Eu deixei duas artes prontas aqui. Se você reparar, elas praticamente estão iguais, mas se você perceber aqui, quando coloca o mouse em cima, uma diz que o formato é PNG e a outra diz que o formato é JPEG. Então vou criar um novo arquivo aqui, arquivo novo, vou dar OK, colocar a camada como fundo preto e jogar a nossa imagem aqui para dentro. Primeiro eu vou colocar a imagem JPEG. Você percebe que o fundo dela ficou totalmente branco. Agora eu vou desmarcar a opção de visualização dela e exportar a imagem PNG. Você percebe que o fundo ficou transparente, porque o ideal de você fazer a exportação é o PNG. Então vamos voltar aqui na nossa foto. Eu vou exportar ela no formato PNG, Ctrl Shift S, seleciono aqui a opção PNG, JL, vamos ir lá na pasta e jogar lá no nosso documento aqui do Photoshop novo. Você vê que o Photoshop ele te trouxe a imagem com fundo transparente. Então você pode aplicar nos seus logotipos, deixar como marca d'água, digamos que essa bola aqui seja o nosso logotipo. Você pode deixar aqui como marca d'água no cantinho, diminui a opacidade, e aí você usa de acordo com a sua criatividade. Beleza? A dica de hoje foi essa. Nos vemos na próxima aula. Valeu, abraço.